Foi Jesus o mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador. Por que não adotamos a teologia? A paz de Deus. Amados, procuremos com zelo permanecermos irmanados na comunhão em Cristo, guardando aquilo que o Senhor tem confiado ao seu povo desde os primeiros dias da fé. Não falamos apoiados em sabedoria terrena, nem fundamentamos nossa vida espiritual em teologia, pois teologia é a ciência que tenta estudar Deus. Porém, Deus não é objeto de ciência humana, nem sua profundidade pode ser alcançada por pesquisa intelectual. Está escrito: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3:17. Esta é a sabedoria que buscamos, aquela que Deus concede, não a que os homens constroem. A teologia, com seus nomes, classificações, categorias e sistemas, frequentemente se distancia da simplicidade que há em Cristo. Cria nomenclaturas que jamais aparecem na palavra, como o termo pentecostais, que tenta ligar a obra do Espírito Santo a uma festividade judaica, como se o que Deus operou em Jerusalém tivesse origem em calendário humano. Assim como não chamaríamos uma possível obra de Deus durante o carnaval de carnavaleana, também não há fundamento bíblico para atribuir à Igreja um nome tirado da festa do Pentecostes. Em muitos pontos, a teologia tenta explicar o que Deus não explicou, definir o que Deus não definiu e sistematizar aquilo que o Espírito operou de forma livre. Outros ensinos teológicos destoam das Escrituras, como a ideia de que o Espírito Santo age conforme métodos previsíveis ou fórmulas litúrgicas. A noção de que os dons são apenas habilidades naturais elevadas, quando a palavra afirma que são manifestações sobrenaturais, distribuídas como Ele quer. 1 Coríntios 11. A tentativa de enquadrar a atuação de Deus em períodos e rótulos criados por escolas humanas. A doutrina de que a revelação se encerra em tratados ou confissões, quando o próprio Senhor afirmou que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. João 16:13. E também combatemos o erro oposto. Alguns usam a expressão "a letra mata, mas o Espírito vivifica" para rejeitar a leitura das Escrituras. Porém, essa passagem fala entre lei e graça, não sobre o estudo da Bíblia. Ler pouco a palavra é falta de vigilância, não espiritualidade. O Senhor sempre conduziu seu povo pela Escritura. O próprio Cristo mandou: examinais as Escrituras. Assim, rejeitamos a teologia humana, mas não rejeitamos a Bíblia. Antes a amamos, meditamos nela e dependemos da oração para compreendê-la. Porque a obra de Deus se sustenta naquilo que vem. O exercício vivo da fé. A evidência real do Espírito Santo, os dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de ciência, virtude, doutrina, profecia, mistério, línguas, interpretações e toda manifestação que o Espírito concede conforme sua vontade. O culto racional que cada um apresenta diariamente diante de Deus e a santificação operada pela palavra anunciada nos cultos da congregação. E o testemunho mais forte de que esta comunhão vem de Deus
é que, mesmo sem aparato acadêmico, somos um povo uniforme sobre toda a Terra. Na Europa, na África, na Ásia ou no Brasil, a mesma fé é professada, o mesmo espírito opera, o mesmo culto se sente, a mesma doutrina é vivida. Não é obra de homens, é a fidelidade do Senhor que sustenta seu povo. Que o Senhor conserve em nós essa graça, um povo guiado pela palavra, iluminado pelo Espírito Santo e unido pela fé que uma vez foi dada aos santos. E lembramos, com reverência, que a graça, favor imerecido, se manifesta entre nós por meio da alegria espiritual, da operação dos dons, do ensino vindo de Deus, das correções, da instrução e do amor que o Senhor derrama na irmandade. E afirmamos com toda sinceridade, não pregamos que a CCB seja o caminho da vida eterna. O único caminho é Cristo, nosso Senhor. Mas por piedade e temor, professamos esta fé congregados em todo o mundo, sustentados pela mão do Senhor que nos chamou. A paz de Deus permaneça em cada coração.